Agora nós vamos falar sobre o mercado de commodities, porque temos a participação do Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você. Antes de mais nada, é um prazer falar contigo, né? Conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, aprender um pouco mais com as tuas informações. Antes de mais nada, muito obrigado por nos atender. Boa tarde para você. Fala, Sérgio, muito boa tarde, prazer é todo meu, fico muito satisfeito de conhecê-lo, né? Para mim é uma satisfação e um privilégio poder bater papo com gente tão boa do calibre do João e seu, né? E fico muito feliz mesmo de poder colaborar aqui com um pouco de informação que eu sou capaz de trazer para o público do Tempo e Dinheiro. Tá certo. Bom, já eu começo fazendo uma pergunta que chegou aqui do Thiago Dallagnol, que pergunta quais ou em que momento os preços dos fertilizantes vai parar de subir? Vai ter uma alta no próximo ano? Nós estamos aí praticamente com negociações no mercado internacional, nossas autoridades viajando o mundo na tentativa de manter o abastecimento de fertilizantes agora em 2022. Os preços não devem ceder um pouquinho, mas vão acompanhar essa falta, essa ausência no mercado de fertilizantes? Os preços vão disparar, vão encontrar uma estabilidade? Na minha opinião, Sérgio, como a gente bem sabe, né, a questão da ureia, principalmente que no mercado de valores é a principal commodity fertilizante negociada, tanto nos Estados Unidos quanto na China, a questão, como você bem lembrou, não é uma questão simplesmente de preço, é uma questão de disponibilidade, não tem. Né? A gente inclusive falou em primeira mão aqui, eu mesmo trouxe essa informação aqui faz uns 3 meses, né, com o João, que existiria uma falta vinda da China, oriunda da China, que iria se propagar pelo mercado como um todo, né? E pelo menos por hora, eu vou dar uma mostradinha agora aqui nos preços, isso aqui é tudo ao vivo, tá, ô Sérgio? Direto na Bloomberg aqui. Primeiro, esse aqui que vocês estão vendo é a curva de preços que a gente chama da ureia negociada na China, tá? Na bolsa de Zhengzhou, que é a segunda bolsa maior da China, só perde para a Dalian. Veja que esse primeiro ponto aqui, ele é meio fora agora porque é a cotação spot, né? Então ela meio que não é negociada, o que interessa é a partir daqui. Do 2.240 yuan por tonelada, isso em janeiro, já preço de janeiro, e novembro do ano que vem, 2.100 yuan por tonelada. O problema é que, por mais que a curva esteja claramente em queda, a China, ela é uma autoprodutora, boa parte do que ela produz, 80% é para ela mesma, então ela não compete com outros países. O problema é que a falta de produção da China, o que é a grande dúvida do mercado neste momento, é a hipótese dela ir ao mercado comprar e competir com os demais países para conseguir obter a ureia, por exemplo. Essa aqui, já em compensação, é o que a gente chama de ureia nula, né? Que é o que usa como base para, inclusive, para o Brasil. Veja que os preços, isso aqui nós estamos olhando para junho do ano que vem. Tá? Ou seja, tirando de novo o contrato spot, que não importa muito, o contrato de dezembro está em $590 por tonelada a ureia, lá nos Estados Unidos. E veja que junho do ano que vem já ainda está em 588. Então, por enquanto, sendo muito sincero, pelo menos safrinha 22 nada vai mudar, não tem como. E mesmo ainda que ureia não seja para soja, né, mas ela é um termômetro importante do mercado de fertilizantes, mesmo para a safra 22, 23 da soja, tenho dito isso aos meus clientes, não acredito em nenhuma possibilidade real de uma queda relevante nos preços, Sérgio. Isso, obviamente, desconsiderando o dólar por enquanto. Ou seja, se a China sair disputando a ureia também no mercado internacional, ela tem praticamente toda a possibilidade, inclusive financeira, né, para poder comprar aquilo que existe. E aumenta a demanda, a lei de oferta do mercado. Aumentou a procura, certamente os preços devem se estabelecer em patamares mais elevados, como você mesmo observou agora, né? E isso certamente deve acontecer. Agora, com os demais fertilizantes, isso também vai ser algo de preocupação maior
produtor, para o agricultor aqui no Brasil 2022, 2023? Não existe nenhuma curva que cai, né? Só ascendente? Não. Porque MAP, DAP, por exemplo, né, que são dois outros fertilizantes também negociados em bolsa, estão na mesma situação de falta de disponibilidade e entrando na fila da briga eventual com a China. Como você bem comentou, existe a possibilidade real que a China vai competir com o Brasil por fertilizante. E isso não vai ser uma briga bonita de se ver, por assim dizer, pelo menos não para o agricultor. Então, para você ter uma ideia, com os clientes que eu atendo, que eu faço consultoria de RED, de planejamento de safra, a gente já está falando na safra 24, por incrível que pareça, porque a safra 22, 23, o KCl, né, o cloreto de potássio, que é muito utilizado na soja, por exemplo, a gente não tem nenhuma perspectiva de queda. Na verdade, é assim, a gente está se preparando para o melhor, melhor dizendo, esperando pelo melhor, mas se preparando para o pior. Ou seja, e o pior é garantir boas margens nos atuais custos, né? Ou seja, se os custos baixarem, isso é algo que pelo menos por enquanto não está no horizonte, a margem vai ser ampliada, mas sinceramente falando, zero expectativa nesse momento, pelo menos para a safra 22-23, de qualquer alteração relevante. $10 para lá ou para cá, né, Sérgio? Não vai fazer muita diferença na vida de ninguém num preço de um ativo de $600, mas é isso, qualquer alteração mais relevante só tem expectativa para 2023. Bom, Maurício, diante dessas informações, dessa alta que deve acontecer nessa safra 22, 23, até mesmo alguns produtores já travando posições lá em 2024, seria essa oportunidade e algo que o produtor deve observar? Como travar preços ou travar posições para evitar ou pelo menos ter um impacto menor dessas altas que estão por vir? Eu gosto sempre de lembrar, esse é um papo que o João e eu temos muito frequentemente, né, ô Sérgio, que não se trata de você querer adivinhar para onde vão os preços, né? Muita gente fala assim, nossa, Maurício, você sabia que a soja ia? Não sabia de nada, não tenho bola de cristal. Isso, graças a Deus, está fora da minha alçada, né, Sérgio? A gente lida com realidade, né? E a gente, você como especialista no mercado, com muitos anos de experiência, sabe que o que torna um pequeno produtor, um médio produtor e um médio produtor, um grande produtor, é aquele que tem a melhor habilidade de defender as suas margens do melhor patamar possível, não ao longo de 1, 2 anos, mas ao longo de 2 décadas. Né? Portanto, quando a gente vai falar em travamento de preço, falei ontem mesmo com clientes meus na região de Luiz Eduardo Magalhães, eles estão agora, por exemplo, com R$ 157 por saca para junho de 2022, saca de soja, né? E para você ter uma ideia, Luiz Eduardo é uma região muito longe do porto, então o prêmio, o basis, né, o prêmio da região é muito baixo. Historicamente é negativo e agora está voltando quase para a linha do zero. Ou seja, nem me importa para quanto vai a soja. O prêmio pago na região dele está fora da realidade, muito alto. Então a gente pode travar no físico, vende antecipadamente o que você achar que deve, garante o prêmio de um prêmio muito alto, porque agora a gente vai travar onde? Na verdade já estamos travados no físico, no mercado em Chicago. Fazemos uma trava de baixa, fazemos uma compra de uma put, ou seja, a gente conseguiu travar, no caso desses meus clientes, a R$ 13,90 a saca, que é um preço que faz meses que não chega, provavelmente não vai para lá de novo, e o prêmio no maior nível em mais de 3 anos. É isso, não é sorte, não é adivinhação, é garantir margem, né? E a trava do dólar? O dólar tem se mantido num patamar elevado. Nessas negociações, na produção, na importação, seja lá qual movimento o produtor deve ter, ele já sabe, tem tudo na ponta do lápis, mas é um momento também de buscar algumas posições, travar esses preços que estão sendo praticados para o dólar, ou qual a expectativa da moeda norte-americana diante de um cenário incerto, principalmente com essa questão da Covid? Dá para poder travar o dólar nesse patamar? Vai cair, não vai cair? Qual que é a projeção do mercado? Como eu gosto de falar para o João, eu não chuto nada, eu vou mostrar para você e você vai entender. Isso aqui, Sérgio, é o preço do dólar em relação às outras grandes moedas, euro, ien, libra esterlina, né? As maiores moedas do mundo. Isso aqui é o gráfico desde junho. Nesse ponto aqui, para você ter uma ideia, é quando o dólar chegou a R$ 4,90 no Brasil.
De lá para cá, o dólar globalmente só vem subindo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? Frente a todas as moedas. Então, o movimento que está acontecendo agora no dólar não é regional, não é no Brasil, é no mundo. Então, é muito bom lembrar, o dólar a 5,60, 5,70 é um patamar extremamente favorável para o brasileiro, para o agricultor, porque a saca sobe junto, o bushel é negociado em dólar, então a saca da soja ela é diretamente indexada ao dólar. Quando a gente faz as vendas no físico, né, quando eu vendo lá para a cooperativa, o preço que ele me paga, os 150 e poucos reais, já tem o dólar na conta. Então, quando eu aproveito um momento como esse, que o prêmio está muito alto e o dólar está muito alto, eu já estou me defendendo contra o dólar. Então, o que eu tenho dito para alguns clientes meus é que esse patamar de dólar na faixa de 5, ele agora, para ser bem exato, o dólar futuro, que é o que eu acompanho, ele está em 5,58, 5,60, é um preço, para dizer o mínimo, 15% mais alto de onde ele estava há 5 meses atrás. E, portanto, na minha opinião, 15% a mais não é algo a ser deixado de lado, sabendo principalmente que a Selic deverá permanecer numa trajetória de alta até o meio do ano que vem. E se isso acontecer, a pressão do dólar, quando o dólar globalmente voltar a cair, a pressão no dólar no Brasil, na queda, deve ser relevante, venho dizendo isso há algum tempo já. Bom, nós destacamos logo na abertura dessa edição uma declaração do ministro Paulo Guedes falando que o Brasil tem agora a oportunidade de receber investidores estrangeiros com dólar nesse patamar. O Brasil está barato ou o dólar que está alto demais? Você já explicou que não é um fenômeno apenas de desvalorização do real, mas valorização do dólar em relação a outras moedas também, né? E está aí a declaração dele. Dólar alto estimula investimentos no país. Isso pode, deve acontecer, ou um dólar, um capital especulativo que chega, vai embora, realiza, sai? Como é que funciona essa situação? Qual que seria o momento ideal com essa moeda norte-americana, na tua opinião? Acho curioso esse comentário do Paulo Guedes, especialmente um cara de mercado com tanto tempo, deveria saber que não existe essa história de estar barato. Se estivesse barato, já estariam comprando, né? Essa é uma primeira percepção, porque é bom lembrar que o barato e caro é uma determinação que fica entre compradores e vendedores quando chegam a um acordo, né? Portanto, se está barato, estariam comprando. Mas eu concordo com o Paulo Guedes no sentido de que quando o dólar estava 4,90, lá no fundo do medo, porque é bom lembrar, né, o Sérgio, o dólar em alta, o que significa? Que o mundo inteiro está vendendo várias coisas, mercados globais, e comprando o dólar. Quando você compra o dólar, o papel, a moeda, o ativo sobe globalmente. Então, se o dólar globalmente está subindo, é um movimento de medo. Ou seja, medo no sentido mais amplo da palavra, né? Os mercados estão ariscos a risco, não querem. Eles querem questões mais seguras. Então, eles vendem mercados, Brasil incluído, e vão em direção aos Estados Unidos comprando dólar. Quando esse movimento acabar, e eu não sei se ele vai acabar amanhã ou daqui 6 meses, não sei, o que vai acontecer, e isso eu concordo com o Paulo Guedes, e é isso que eu acho que ele está certo, quando o dólar estava 4,90, lá atrás, que era o momento de mercado mais calmo, por assim dizer, a Selic estava 3,5%. Se o mercado, por exemplo, na virada do mês seguinte, do mês que vem, de dezembro, resolver que o medo passou, ele vai encontrar o Brasil com uma Selic de 9% ao mês. 9, talvez 9,5%, ninguém sabe ainda, mas deve ficar perto disso. Portanto, o mercado estrangeiro vai olhar como é que é, eu tinha 3,5, agora eu tenho 9,5 remunerando meu patrimônio num país que paga, porque o Brasil não é a Argentina. A Argentina dá calote ano sim, ano também. O Brasil, o último calote que deu foi no início dos anos 80, né? Então é isso, a oportunidade é essa. Quando o mercado se sentir mais confiante, o que vai acontecer? Uma enxurrada de dinheiro deverá vir ao Brasil, mas é bom lembrar, diferente do que o Paulo Guedes está falando, não deverá vir, pelo menos nesse tipo de operação, para investimentos diretos. Ou seja, vem para especular, vem para remunerar patrimônio. É exatamente isso, né? Bom, o Maurício, só para poder fazer uma referência, o Rubens Soriano está falando aqui, olha, tem 40 bilhões de dólares no câmbio embarcado, não internado aqui no país, tem a queda da valorização, ou a queda do euro em relação ao dólar, como você mesmo disse, esse fenômeno, nessa valorização da moeda norte-americana em relação a outras moedas, não só em relação ao real, e os juros dos Estados Unidos está negativo contra a inflação. Por que lá a inflação está subindo, mas o dólar ali, que é a moeda corrente, né, não tem um impacto muito forte? Estão rodando muito, estão fazendo
fabricando muita moeda norte-americana, muito dólar para poder injetar no mercado, portanto, esta seria o motivo dessa valorização do dólar, muita injeção de dólares no próprio mercado internacional a partir dos Estados Unidos, rodando lá a maquininha? Na verdade, é uma percepção estranha para quem não é muito tempo do mercado, mas diz respeito a medo. É mais ou menos assim, ó, Sérgio. Você tem um dinheiro, que você deu muito trabalho para conseguir ganhar aquele dinheiro. Aí, você vai ter dois lugares para colocar. O mercado está começando a ficar com medo. Você vai emprestar para o seu cunhado que não vai pagar, ou que tem histórico de não pagar, ou vai emprestar para o primo rico. Não, brincadeira, né? Ou para um amigo rico, ou para uma indústria. No caso dos Estados Unidos, é isso. Por mais que eles tenham uma inflação alta nesse momento, os juros dele de curto prazo estão baixos, os de longo prazo estão na faixa de 4%, não é exatamente muito fora da inflação, tá? Mas no final das contas é capitalismo, é comércio. Muita demanda, pouca oferta, os preços, né, sobem, é assim que funciona. Só que na dinâmica de juros é o inverso. Quando o preço sobe, os juros caem. Do título de dívida. O título de dívida americano, quanto mais gente procurando, menor a taxa. Então, nesse momento, é isso que acontece. O cara está fazendo assim, vou para o Brasil ou para os Estados Unidos? Eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para a Alemanha ou vou para os Estados Unidos? Vou para os Estados Unidos. A gente tem um ditado no mercado, Sérgio, que fala assim, em dias de medo, vamos ao caixa. Pega igual o cassino, pega as fichas e troca. O caixa global são os Estados Unidos. Ponto final. Ureia, fertilizantes, dólar e o petróleo. O petróleo agora deu uma arrefecida, né? Vinha apresentando uma alta, caiu abaixo dos $80 o barril. Como é que vai influenciar isso os preços dos combustíveis? Aliás, tem ainda a possibilidade de acompanhar uma queda nos preços da gasolina aqui no Brasil, o óleo diesel. Isso é possível? Você já comentou lá atrás. Mas já, acho que você tem novidades. Isso quer dizer, eu gostaria de ter melhores novidades, mas ainda não. Eu vou mostrar aqui para vocês verem, o Sérgio. Esse é o petróleo desde abril, né? Veja que ele veio lá da faixa de $60, chegou a bater 84, 85. E nesse momento acabou de perder os 75, inclusive. Está em 74 com 75. Mas veja que, por enquanto, é apenas um arrefecimento mesmo, muito adequado à palavra que você utilizou, depois de uma fortíssima alta. Então ainda não é hora de comemorar, para ser muito sincero, depois de uma grande alta, nada mais normal que os preços caiam. Mas eu inclusive comentei com o João na semana passada que para a alta, a Petrobras chegou a fazer 2 reajustes em 15 dias, porque o preço estava subindo, né? Nesse momento, eu tenho aqui um cálculo que eu faço, que a gente consegue ver a gasolina em reais, né? Lembrando que a gasolina é uma commodity, assim como é o petróleo. O último reajuste da Petrobras, Sérgio, foi aqui, ó, nessa última velhinha, nesse último desenho. De lá para cá, a gasolina, neste momento, já deveria ter tido uma nova queda de 12,4%, neste momento. E eu falei isso semana passada. Falei, a Petrobras já tinha que ter anunciado, porque ela adora falar que ela está de acordo com o mercado, e nesse momento ela está bem para trás. O diesel mesmo, que é esse outro aqui, ele tem uma outra data, mas ele já deveria estar mais ou menos também cerca de 10 a 11% abaixo do preço atualmente praticado. Eu não sei se alguém esqueceu de fazer um aviso lá, mas eu aguardo a Petrobras anunciando uma queda de mais de 10%. No final das contas, e eu fiz um cálculo aqui, Sérgio, que é uma coisa interessante. Nesse esquecimento, um breve esquecimento, por dia que a Petrobras deixa de anunciar uma redução de 12%, sabe quanto que a Petrobras fatura a mais? Quanto, Maurício? 60 milhões de reais por dia, só na diferença. A alegria dos acionistas, né? Você acha que nesse momento a gasolina subiu, vai cair em algum momento? Pelo contrário, esqueceram. Né? Alguém esqueceu. Esqueceram de mim. Né? Da minha gasolina, do custo de produção, de tudo, né? Tudo. Acaba sendo até virando objeto aí de vai que alguém lembra, já alguém lembra, já alguém lembra. Já me lembro, né? Talvez, né? Daqui 1 mês, 2 meses, sabe-se lá. Mas, Maurício, obrigado pela participação. Eu sei que você tem as lives, né? Às sextas-feiras, né?
Hoje, qual vai ser o horário? Se não estiver enganado. O Boteco do Mal, é o Mal de Maurício, meu apelido, né? O Boteco do Mal. Toda sexta-feira, Sérgio está convidado, inclusive, a participar lá no meu Instagram, @Maurício Bellinello. É um papo descontraído, onde eu falo de mercado, tomando uma cerveja, falando umas mentiras, né? E hoje, inclusive, vou falar sobre Estados Unidos, né? Eles estão há muito tempo anunciando que vão aumentar juros, e ninguém sabe direito por que isso significa. Qual o problema dos Estados Unidos aumentarem juros? E hoje eu vou explicar no detalhe para você que quer entender melhor sobre economia, sobre mercado, qual o principal problema dos Estados Unidos que eles têm que enfrentar caso eventualmente tenham que subir os juros em breve, os juros baixos. O Brasil tem a Selic, né, que a gente conhece, lá chama Federal Funds Rate, que é a taxa básica do Fed, que é o Banco Central Americano. Então é isso, quer aprender mais sobre mercado, 9h30 da noite no meu Instagram, de graça, é só chegar, Sérgio. Só reforçar, Boteco do Mal, de Maurício, às 9h30, com todas as informações. Você faz interação também? Você responde as perguntas? Converso com as pessoas. Igual, é um boteco mesmo. Assim, foi criado na época da pandemia, ninguém tinha o que fazer na sexta-feira à noite. Eu fiz um boteco, faz 1 ano e pouquinho que eu lancei, toda sexta-feira, Sérgio. É isso aí, vou participar também. Grande abraço, foi um prazer falar contigo. O prazer é todo meu, prazer em conhecê-lo, Sérgio. E nos vemos certamente em outras oportunidades aqui, viu? Um grande abraço a todos. Obrigado igualmente.